Mas sobretudo, meus irmãos, Deus tem que estar em primeiro lugar de todas as coisas. Pedro, quando o Senhor diz, vem, segue, serás um pescador de homens, Pedro ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Então por que Jesus deu aquele barco cheio de peixe para Pedro? Por que Jesus deu tanta prosperidade ali naquela pescaria para Pedro? E depois disse, agora me segue? Porque às vezes, meus irmãos, a gente acha isso. Ah, Deus me deu isso, né? Por exemplo, Deus me deu essa empresa, eu preciso me esforçar, eu preciso lutar, porque foi Deus que me deu. Só que às vezes eu estou trocando o que Deus me deu por aquele que deu. Eu estou trocando a bênção pelo abençoador, né? Eu estou trocando, eu estou me apegando naquilo que eu recebi, estou me esquecendo de quem me presenteou, de quem me honrou. E muitas das vezes Deus me dá algo para me ter algo para abandonar, para me ter algo para deixar, meus irmãos. Porque já que o plano de Jesus na vida de Pedro era outro, para que ele diz volta ao mar e lança a rede? Já que ele logo, horas depois, ele ia dizer, agora você me segue, agora larga tudo aí e vem me segue. Então, às vezes Deus me deu essa empresa, meus irmãos, sim. Mas quando for para fechar a porta para servir a Ele, eu tenho que fazer. Quando for para sair mais cedo para fazer a obra dele, eu tenho que fazer isso. Quando for para deixar de ganhar dinheiro para poder servir a Ele, eu tenho que fazer isso. Quando esse emprego que Deus te deu, quando for para falar assim, hoje eu não vou fazer hora extra não, porque hoje eu tenho culto, você tem que fazer isso também. Mas foi Deus que me deu essa porta de emprego. Às vezes Deus nos dá coisa para a gente ter algo, para a gente poder sacrificar, para a gente dizer, estou deixando e estou indo servir o meu Deus. Abraão disse, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto. E Deus deu um cordeiro para Abraão. Não foi para Abraão ficar, foi para Abraão sacrificar o Senhor. Então aqueles peixes, aquela pescaria que Pedro teve, ele recebeu, meus irmãos, algo para ter que deixar. E ele deixou. Às vezes Deus nos dá um emprego, uma proposta de trabalho. Às vezes a pessoa está desempregada e aí recebe uma proposta. Fulano, tem um emprego para você aí. Como que é esse emprego? É o seguinte, você vai trabalhar, né, de segunda a sábado. Você vai trabalhar de segunda a sábado. De domingo a domingo, e você vai ter uma folga na semana. Que dia que é essa minha folga? Aí às vezes vai ser na quinta, às vezes vai ser na segunda, às vezes aí ela fala assim, nossa, vai ter culto na quarta e no domingo, aí eu não vou poder ir na igreja. Mas se Deus está me dando, eu orei essa semana e pedi para Deus a porta de emprego, e Deus me deu, pois é, Ele também deu para Pedro aquele barco cheio de peixe. Mas quando Jesus disse, vamos me seguir, Pedro disse, estou deixando os peixes, estou indo embora. Você está entendendo, meu irmão? Então às vezes Deus nos dá assim, para a gente ter algo para deixar, sabe, para dizer, chegou, bateu na minha porta, a oferta, bateu na minha porta, né, a bênção, mas o abençoador está me chamando, então eu estou deixando, e estou indo buscar o meu abençoador, meu Deus, o meu rei, o meu Salvador. Meus irmãos, nós precisamos saber que quem nos chamou foi Deus. Nós temos um chamado de Deus, meus irmãos. Deus está à procura. Quando a gente disse assim, eis-me aqui, Senhor, o Senhor disse, vai. Isaías teve a visão, meus irmãos, de Deus falando no seu trono, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E o Senhor disse, vai. Mas é engraçado, meus irmãos, é interessante assim a missão de Isaías, porque o Senhor disse, vai, Isaías. Ele diz assim, ele diz assim, então disse ele, vai, dize a esse povo, ouvi, não entendais, vede, não percebais. Torne sensível o coração desse povo, endurece os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com o ouvido
e entender com o coração, se converte, seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que seja desolada a cidade e fique sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto, como o carvalho dos pais, depois que derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Olha o chamado de Isaías. Olha a missão de Isaías, meus irmãos. O Senhor lhe dizia: quem enviarei? Quem há aqui por nós? Aí disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. O Senhor disse: vai. E diz: torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Às vezes, meus irmãos, a gente tem feito a obra de Deus. Às vezes a gente tem feito a obra de Deus, a gente tem sentido as pessoas assim. E às vezes a gente quer desanimar por isso. Às vezes é cansativo por isso. Porque às vezes a gente prega, às vezes a gente fala, e parece que entra aqui e sai aqui. E às vezes a gente fala assim: não está adiantando de nada, não está mudando nada. Outro dia eu conversava com as pessoas, né? Falando: mas na igreja, mas a pessoa começava a falar, né? Mas a pessoa não estava indo na igreja, mas começou a falar que você viu isso acontecendo na igreja assim, mas na igreja A de tá, A de B está acontecendo isso. Mas fizeram isso e não sei o que. Olha, agora fizeram lá uma inteligência artificial de Jesus e colocaram numa capela lá, e as pessoas vão lá falar: olha, mas não sei o que. E falando tanta coisa, né, meus irmãos, ali, quer dizer, razões, motivos, que roubaram a sua fé, que sugaram a sua fé. E às vezes a gente fica observando essas coisas, e aquilo vai nos afastando de Deus, vai nos tornando cego, sabe, o coração insensível, meus irmãos, porque o povo está assim, né? O coração insensível, o coração endurecido, os olhos fechados. Aí parece que não adianta, parece que a gente prega e as pessoas não acolhem, parece que você tenta ajudar e a pessoa não quer, parece que você tenta falar de Deus e a pessoa não quer viver, parece que você tenta viver uma vida, né, reta aos olhos de Deus, mas parece que todo mundo quer viver, quer estar buscando a Deus de qualquer maneira, e aquilo vai o quê? Vai entristecendo você vai se ferindo, você vai se machucando, você vai se cansando, porque o chamado é árduo, o chamado, ele muitas das vezes ele cansa, porque é isso aqui, é o que Deus falou para Isaías. Olha, Isaías estava lá, seria gostoso, né? Se Deus falasse assim: vai lá, Isaías, prega a um coração quebrantado, vai lá e prega aqueles que serão restaurados e transformados. Mas não, Deus diz: vai lá e prega, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Aí Isaías disse: até quando, Senhor? O Senhor diz assim: até que seja desolada as cidades e fiquem sem moradores, e as casas fiquem sem habitantes, e seja grande o desamparo na terra, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Ou seja, meus irmãos, até o final as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. A fé das pessoas a cada dia vai se esfriar, a cada dia isso vai ser pior, a cada dia as pessoas vai estar mais frias na fé. Você está pensando que vai melhorar? Não, vai piorar. Você está pensando que, né, esse monte de avivamento que está acontecendo, avivamento, você está pensando que isso vai acontecer? Não vai acontecer avivamento geral nenhum, meus irmãos. Pode acontecer individualmente na sua vida se você buscar com muita luta. Mas não pense que vai haver um avivamento na igreja. Não, a fé das pessoas vai se esfriar, está se esfriando, vai se esfriar. E não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra de Deus. Jesus, ele disse: quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? O apóstolo Paulo falou da grande apostasia que viria nos sinais dos tempos, de pessoas, meus irmãos, que se tornariam, sabe, jactanciosos, arrogantes, que sentiriam coceiras no ouvidos ao ouvir a sã doutrina, que se cercariam de mestres segundo a sua cobiça, não segundo o querer de Deus, não segundo a palavra, a vontade de Deus, mas segundo a cobiça do seu coração.
Então não sou eu que estou falando isso, mas é a palavra de Deus que está falando isso. E a